eu estava polindo o antigo anel de prata da vovó, uma lembrança querida que ela me deu durante nossa última visita, quando meu celular vibrou em cima da mesa. A luz da manhã entrava pela janela do meu pequeno apartamento, num bairro tranquilo de Columbus, Ohio, iluminando meu laptop bagunçado com trabalho, minha caneca de café ainda fumegando, e uma samambaia em vaso que eu estava cuidando com carinho até ela melhorar. Olhei para a tela. Pai, meu estômago revirou enquanto eu atendia, esperando notícias sobre os preparativos do funeral da vovó. Mas, em vez disso, a voz dele cortou a linha como uma lâmina. Você não é bem-vinda, Grace. Fique longe do funeral. Você só nos envergonharia com essa sua vida medíocre. As palavras me atingiram como um soco e eu congelei. O anel escorregou dos meus dedos e caiu na mesa com um baque seco. Minhas mãos tremiam quando desliguei o telefone, as palavras dele ecoando na minha mente. Envergonhá-los. No funeral da vovó. Sou Grace, tenho 32 anos, sou analista financeira e trabalho remotamente para uma startup de tecnologia. Meus dias são uma mistura de reuniões pelo Zoom, planilhas e pequenas alegrias, regar minhas plantas, preparar café, ouvir podcasts nos intervalos. Mas, por anos, fui o pilar da minha família, enviando $200 todo mês para ajudar nas contas mesmo quando isso significava cortar minhas próprias despesas. E eu nunca reclamei. Meus pais sempre preferiram minha irmã mais velha, Ellen, a filha perfeita, professora, casada com um bom homem. Eles se gabavam das conquistas dela em todas as reuniões de família, ação de graças, Natal, 4 de julho, enquanto eu ficava ali, em silêncio. Minhas contribuições eram ignoradas. A Grace é muito séria, diziam, como se meu apoio constante não tivesse valor. Mas a vovó me via, ela segurava minha mão, o anel de prata brilhando no dedo, e sussurrava, você é minha rocha, Grace. Agora que ela se foi, as palavras do meu pai soavam como uma traição à memória dela. Peguei o anel, sentindo o metal frio me ancorar, e olhei para a luz da manhã. Passei a vida tentando agradá-los, mas aquilo era demais. Você já foi rejeitado por aqueles que mais ama? Naquele momento, eu soube que não podia mais ficar em silêncio. A dor das palavras do meu pai ainda pairava no ar enquanto eu permanecia sentada à mesa. O café na minha caneca já estava frio. O anel da vovó repousava ao lado, uma testemunha silenciosa da minha dor. Meu celular vibrou de novo. Uma mensagem de Ellen. Grace, não faça uma cena no funeral. Só mande o dinheiro das flores e fique em casa. Fiquei olhando para a mensagem, sentindo meu peito apertar. Mesmo de luto, eles ainda esperavam que eu bancasse a encenação deles para que pudessem permanecer invisíveis enquanto exibiam o luto em público. Não era a primeira vez que me senti assim. Lembrei do último feriado de 4 de julho na casa deles, em Dayton, com o quintal cheio de risadas e o churrasco que eu tinha pago. Mesmo assim, brindaram ao último prêmio de ensino da Ellen enquanto eu lavava os pratos sozinho. Ellen é o nosso orgulho, papai disse, os olhos passando direto por mim. Ellen, minha irmã 3 anos mais velha, sempre foi a estrela da família. Aos 35, ela é professora do ensino médio, com um talento especial para encantar todo mundo. Loira, elegante, sempre vestida com cardigans em tons pastéis que gritavam filha perfeita. Ela postava selfies no Instagram com legendas como abençoada por ser amada, enquanto papai e mamãe compartilhavam as postagens dela com orgulho. Nunca mencionavam os $200 que eu enviava todos os meses para manter as luzes acesas na casa deles. Ellen sabia desempenhar o papel direitinho, levava tortas feitas em casa para as reuniões de família, falava com entusiasmo dos seus alunos. Sutilmente, me lembrava que eu nunca entenderia sua vida corrida, porque eu era focada demais no trabalho. O marido dela, Tom, um corretor de imóveis, só reforçava o brilho dela, chamando-a de santa, enquanto eu ficava ali, em segundo plano, meus sacrifícios passando despercebidos. Durante anos, enviei $200 por mês para cobrir as contas deles de eletricidade, supermercado, até o conserto do carro do meu pai e nunca recebi um obrigado. Eles me chamavam de confiável, mas nunca de valiosa. A vovó era a única que me via. Foi ela quem me deu seu anel e disse, você é suficiente. Agora que ela se foi, a rejeição deles doía ainda mais fundo. Você já se sentiu invisível dentro da sua própria família? Já deu tudo o que podia, só para ser ignorado? Passei os dedos pela borda do anel. A prata gasta refletia a luz, como se fosse um espelho da minha própria resistência. Passei anos tentando conquistar o amor deles,
Mas aquilo foi a gota d'água. Empurrei minha caneca de chá frio para o lado e abri o laptop. A luz da tela lançou um brilho pálido sobre a minha cozinha. O anel da vovó estava ali, sobre a mesa. Sua superfície prateada refletia a minha determinação. Entrei na minha conta bancária. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Lá estava ele, o pagamento automático de $200 para o meu pai. Pensão alimentícia, era como estava nomeado. Um lembrete mensal do meu papel como provedor invisível. Minhas mãos tremiam quando cliquei em editar. Depois, cancelar. A tela piscou. Pagamento interrompido. Tem certeza? Hesitei. As lembranças das exigências deles passaram pela minha mente. Os concertos do carro do papai. As flores da Ellen. Todas pagas por mim. Mas então ouvi a voz da minha avó ecoando dentro de mim. Você é minha rocha. Grace. Cliquei. Confirmar. Aquela decisão me atingiu como uma onda. Recostei-me na cadeira e soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. O anel parecia brilhar sob a luz fraca frio, mas reconfortante como se a vovó estivesse ali, me olhando com aprovação. Pela primeira vez em anos, senti um peso sair dos meus ombros. No lugar dele, instalou-se uma força silenciosa, firme. Passei décadas me doando, esperando por migalhas de afeto, mas isso acabou. Eu sabia que eles logo notariam a ausência do dinheiro. Papai sempre ligava quando o pagamento não caía, com aquela voz afiada e arrogante. Mas desta vez, eu estava pronta para encarar. Eu não era mais o caixa eletrônico da família. Você já precisou cortar laços para se proteger, mesmo quando isso dói. Peguei o anel e coloquei no bolso, sentindo o peso familiar me ancorar. Lá fora, a noite em Ohio estava silenciosa, e as estrelas começavam a brilhar pela minha janela. Eu tinha dado o primeiro passo e agora, não havia mais volta. Na noite seguinte, meu celular acendeu como uma árvore de Natal, vibrando sem parar na mesa. Eu estava replantando minha samambaia. O cheiro de terra fresca ainda pairava no ar, mas a notificação destruiu qualquer vestígio de paz. A primeira mensagem do meu pai dizia: Grace, o funeral virou uma bagunça. Sem flores. Manda o dinheiro agora ou nem apareça. Logo depois, ele entrou em chamada no viva voz, a voz estridente atravessando a sala. Como você pôde fazer isso? Grace, está todo mundo olhando pra gente. Não tem flor nenhuma no funeral. Conserta isso. Desliguei o telefone. Minhas mãos estavam firmes, apesar das palavras cortantes. Olhei para o anel da vovó em cima da mesa. A prata refletia o brilho suave da minha luminária. Aquele anel me lembrou da força dela silenciosa, constante, do jeito como ela sempre me enxergava, mesmo quando ninguém mais via. Eu não respondi. Em vez disso, me levantei e fui até a janela. O pôr do sol em Ohio pintava o céu com tons dourados e alaranjados. Lá fora, tudo parecia calmo. Dentro de mim, finalmente também. As vozes deles ainda ecoavam na minha cabeça, cheias de exigências, como se eu devesse algo a eles. Pensei no funeral que haviam planejado uma grande cerimônia em Dayton, com caixão polido, coral, arranjos de luxo tudo bancado, por anos, pelas minhas contribuições silenciosas. Agora, sem o meu dinheiro, aquela fachada perfeita estava desmoronando. Como sempre, a culpa era minha. Mas eu já estava cansada de ser o bode expiatório deles, cansada de deixá-los me usar para sustentar a imagem perfeita que sempre quiseram mostrar ao mundo. Pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma. Peguei o anel e o segurei com força. O metal frio me fortaleceu, como se a própria vovó estivesse me lembrando. Continue firme. O que você faria se sua família só lembrasse de você quando precisava de algo? O telefone vibrou de novo, mas eu deixei cair direto na caixa postal. O sol já havia se posto. Voltei ao meu tricô. O silêncio, naquele momento, era uma pequena vitória. Na manhã seguinte, enquanto regava minha samambaia, envolta no silêncio tranquilo do meu apartamento, meu telefone tocou, número desconhecido. Coloquei o regador de lado, limpei as mãos na calça jeans e atendi, esperando mais um golpe de telemarketing, mas, em vez disso, ouvi uma voz calma. Aqui é o Sr. Thompson, advogado da sua avó. Gostaria de convidá-la para uma videochamada esta tarde, para a leitura do testamento dela. Meu coração acelerou. As palavras do meu pai "você não é bem-vinda" ainda queimavam na minha mente, mas o tom sereno do Sr. Thompson me deu coragem. Concordei. Às 14 horas, sentei-me à mesa, o laptop aberto,
o anel da vovó no meu bolso. Seu peso familiar era um conforto silencioso. A videochamada começou, e lá estavam eles, meu pai, Ellen e seu marido Tom, todos vestidos de preto. Os rostos deles misturavam tristeza e desdém quando me viram. Ellen revirou os olhos, murmurando algo para Tom. Meu pai me lançou um olhar furioso que parecia atravessar a tela. O Sr. Thompson apareceu em uma janela separada, um homem de cabelo loiro grisalho, terno impecável, segurando um grosso maço de papéis. Ele pigarreou e falou com firmeza, cortando o clima tenso. Conforme o testamento da senhora Eleanor Carter, estou aqui para anunciar a distribuição de seus bens. Endireitei a postura, sem esperar nada. Vovó sempre foi justa, e eu imaginava que ela dividiria tudo entre nós. Mas então o Sr. Thompson me olhou, os olhos gentis. Grace, sua avó deixou tudo para você. A casa em Dayton, as economias, as terras da família no interior de Ohio. Está tudo em seu nome. Ela escreveu, Grace era minha rocha, a única que realmente me via. A sala congelou. O queixo de Ellen caiu, os olhos arregalados de choque. O rosto do meu pai ficou vermelho como fogo, as mãos agarrando a beirada da mesa. Tom apenas me encarou, atônito. Eu senti o anel no meu bolso. Seu peso era uma afirmação silenciosa do amor da minha avó. Meus olhos ardiam com lágrimas, mas mesmo assim dei um sorriso trêmulo, mas orgulhoso. Obrigada, Sr. Thompson, disse eu, com a voz embargada entre alívio e justiça. A verdade tinha falado por mim. Diante dela, as máscaras deles começaram a cair. O silêncio na chamada era ensurdecedor, rompido apenas pela gagueira do meu pai. E isso não pode estar certo. A Ellen, ela que sempre visitava. Ellen interrompeu com a voz aguda, quase cortante. Isso é ridículo. Grace, você sabia disso. Não sabia? Estava tramando pelas nossas costas, acusou Ellen, a voz tremendo de indignação. A acusação doeu, mas eu permaneci calma. Anos de manter a compostura em salas de reunião me prepararam para aquele momento. Antes que eu pudesse responder, o Sr. Thompson levantou a mão com firmeza. A decisão da senhora Carter é definitiva. Ela deixou uma carta em que explica tudo. Grace era seu porto seguro, a única que realmente a compreendia. Ela a apoiava em silêncio, visitava, ouvia, ajudava com as contas, quando ninguém mais o fazia. As palavras dele me atingiram como um holofote, revelando os anos da minha dedicação silenciosa. Olhei para os rostos do outro lado da tela, meus pais corados de raiva, Ellen tomada pelo ciúme, e Tom ainda em choque, sem palavras. Pela primeira vez, enxerguei todos como realmente eram, uma família que me subestimou, que construiu seu orgulho em cima dos meus sacrifícios. Lembrei da vovó, da forma como suas mãos quentes deslizaram o anel no meu dedo, e sua voz firme dizendo, você é o suficiente, Grace. Eu não precisava mais da aprovação deles. Obrigada, Sr. Thompson, repeti, desta vez com a voz firme. Então cliquei em sair da reunião. Com isso, os rostos atordoados desapareceram da minha tela. Saí até a varanda, sentindo a brisa fresca de Ohio acariciar meu rosto, trazendo o aroma doce dos lilazes floridos no jardim. Tirei o anel da vovó do bolso. A prata reluzia sob o sol. Ele parecia mais pesado agora, não de fardo, mas de significado. Ela me viu, ela me escolheu, ela confiou em mim o seu legado. Eu não precisava mais da validação deles. Encontrei meu valor através do amor da minha avó, através da força silenciosa que carreguei todos esses anos. Acima de mim, o céu se estendia, azul e dourado como um novo começo. Pela primeira vez em décadas, eu me senti verdadeiramente livre. Os segredos foram revelados, e eu era a única que permanecia firme. Uma semana depois, enquanto tomava chá na cozinha, um e-mail do meu pai apareceu na tela do laptop. Grace, pedimos desculpas pelo que dissemos, mas o imposto da casa vence no próximo mês. Agora que você tem o dinheiro, ajude-nos pelo bem da família. Fiquei encarando aquelas palavras, pelo bem da família. Soavam ocas, vazias. Eles não mudaram, continuavam sendo as mesmas pessoas que me afastaram, que me excluíram do funeral da vovó sem pensar duas vezes. Pensei em todos os anos em que dei tudo a eles. Mesmo assim, fui descartada no momento em que deixei de ser útil. O anel da vovó estava ali, sobre a mesa, sua prata brilhando sob a luz da manhã, um lembrete silencioso da confiança que ela depositou em mim. Digitei minha resposta, com os dedos firmes.
Ele pode pagar metade, ou você dá um jeito. Eu já fiz mais do que o suficiente por esta família. Cliquei em enviar, e uma onda mista de tristeza e alívio me invadiu. Passei décadas esperando pelo amor deles, mas agora eu vi a verdade com clareza, eles nunca mudariam. Finalmente, entendi, eu não precisava que mudassem. Fechei o laptop e fui até a janela. O horizonte de Ohio brilhava em tons suaves de crepúsculo. O pôr do sol tingia o céu de dourado, uma promessa silenciosa de recomeço. Pensei na vovó. Sua risada ainda ecoava dentro de mim. O anel que um dia foi dela agora simbolizava o amor que sempre esteve presente, mesmo quando minha família não soube como oferecer. Você já precisou dizer não à sua própria família para proteger sua paz? Peguei minha xícara de chá. O calor entre os dedos me acalmou. Pela primeira vez, senti serenidade na escolha que fiz. Eu não era mais a provedora deles. Eu era Grace. E pela primeira vez, me reconhecia como a mulher que minha avó sempre viu em mim. 2 semanas depois, ouvi batidas fortes na porta. Ao abrir, vi meu pai e Ellen na varanda, os rostos uma mistura de raiva e desespero. Grace, disse meu pai, a voz carregada, você precisa assinar a transferência da casa. Isso não é justo. Somos sua família. Você nos deve isso. Ellen cortou com um tom venenoso. Sempre foi egoísta. Escondeu tudo da gente. As palavras deles vieram como tempestade. Mas eu permaneci firme. Todos os anos de silêncio, de força contida, agora me sustentavam. Pensei na vovó, no anel em meu dedo. O peso dele, uma âncora firme e segura. Eu devo mais a mim mesma, respondi, a voz calma, porém firme. A vovó me escolheu por um motivo. Ela me viu quando vocês não viram. Cansei de ser substituto para a ausência de vocês. O rosto do meu pai se contorceu. Ele embufou com desprezo. Mas eu não me encolhi. Podem ir embora agora. Dei um passo para trás e, sem mais palavras, eles foram embora, batendo as portas do carro antes de saírem apressados. Fechei a porta. O clique do trinco ecoou pela casa silenciosa como um ponto final. Voltei à janela. A brisa de Ohio passava pela vidraça entreaberta, trazendo o perfume doce dos lilazes do jardim. Olhei para o anel no meu dedo. Ele se encaixava perfeitamente, como se sempre tivesse sido meu. Passei décadas buscando aprovação. Mas agora, eu mesma havia escrito o último capítulo daquele ciclo. Estava livre para viver por mim e honrar o legado da minha avó do meu jeito. O silêncio ao meu redor não era vazio, era cheio de significado. E eu sabia, fiz a escolha certa. Eu não era mais a provedora, nem o bode expiatório. Eu era Grace, e isso era mais do que suficiente. Na manhã seguinte, sentei à mesa da cozinha, a luz do sol entrando pela janela e banhando o espaço com um calor suave. O anel da vovó refletia essa luz, a prata brilhando delicadamente enquanto eu tomava meu chá de camomila. Peguei meu caderno e comecei a escrever. Planos para transformar a casa da vovó em Dayton em um centro comunitário, um sonho que ela compartilhou comigo durante tantas conversas na varanda. Um lugar para acolher, um espaço onde as pessoas se sentissem vistas. Graça, ela dizia com os olhos brilhando de esperança, um lugar onde todos possam se sentir pertencentes. Sorri com a lembrança, enquanto a caneta deslizava pelas páginas. Esbocei ideias, um cantinho de biblioteca, aulas de tricô, um jardim para as crianças. Tudo parecia certo. Uma forma de retribuir o amor dela, de multiplicá-lo no mundo. Pensei na jornada que me trouxe até aqui. Durante décadas, entreguei meu coração a uma família que nunca soube me enxergar. Mandei dinheiro, estive presente e esperei pelo amor deles. Mas a vovó me viu. Ela colocou o anel em meu dedo. Me chamou de sua rocha. Confiou a mim o que tinha de mais precioso, seu legado. Foi através dela que descobri meu valor, não na aprovação que sempre busquei deles, mas na força silenciosa que sempre carreguei comigo, mesmo sem perceber. Olhei para o meu jardim, os lilazes desabrochando sob o sol de Ohio, suas pétalas roxas prometendo a chegada da primavera. Família não é sobre dívidas ou obrigações. É sobre quem enxerga quem você realmente é. Quem estende a mão quando o resto do mundo vira as costas. Aprendi a me escolher, a colocar limites, a construir uma vida que se parecesse com liberdade. Fechei meu diário e caminhei até a varanda. A brisa quente tocava minha pele com leveza. O anel agora parecia leve no meu dedo, não um peso, mas um lembrete do amor que sempre existiu, e que agora eu aprendi a oferecer a mim mesma. Quando foi a última vez que você escolheu a si mesmo em vez da obrigação? Que tipo de legado você quer deixar?
Espero que minha história te inspire a encontrar a sua própria força, a reconhecer o seu valor, mesmo quando outros não conseguirem enxergá-lo. Compartilhe sua história. Eu adoraria saber como você encontrou sua liberdade, como escolheu honrar quem realmente te viu.